você só pode realizar atividades na Antártida vinculadas a pesquisas científicas e atividades atreladas à proteção ambiental, certo? Tanto é que você tem estados que estabelecem suas bases na Antártida para a realização de pesquisas. Existe uma limitação, existe uma vedação, uma proibição, portanto, que os estados venham a se utilizar da Antártida com finalidades de exploração econômica ou com finalidades militares de qualquer ordem. Não pode ter exército, não pode ter forças armadas na Antártida, não pode existir treinamento militar na Antártida. É necessário que se mantenha como parâmetro e protocolo de atuação lá apenas atividades de pesquisa científica e atividades voltadas para a proteção ambiental. Inclusive, existe um tratado específico, que é o Tratado da Antártida, de 1961, que foi reafirmado em 1991 pelo Protocolo de Madrid, que estabeleceu uma série de restrições quanto à possibilidade de determinadas atividades na Antártida, que em princípio foram adotadas e que não se viu um problema objetivo, mas que causaram uma série de danos, de impactos ambientais. Por exemplo, hoje em dia é completamente proibido que você venha a inserir alguma espécie de vírus. Eu estou lendo agora, Alexandre postando esculhambação, eu estou aqui falando e lendo o bagulho. E você levar alguma espécie animal que não seja nativa de lá para o continente. Antigamente o pessoal levava cachorros com resistência ao frio para puxar entre nós e afins lá, naquela região. Só tem que se viu que aquilo causava um impacto ambiental terrível. Por quê? Porque eram espécies que não eram nativas de lá e que acabavam, de certa maneira, causando impacto ao meio ambiente. E não quer dizer simplesmente que você venha a que aqueles animais que foram lá inseridos passariam a caçar e isso geraria um desequilíbrio. Não. Deixando posto até brincadeira que o coronavírus não chegou até lá. Também não sei. A Argentina fica pertinho da Antártida, você sabe que a Argentina não é flor que se cheira, então é capaz de ter ido alguma criatura para lá. Algum argentino, algum torcedor do Vitória que quis fazer uma bagunça por lá, é capaz de ter ido. Eu não duvido não, sabe? Esse povo não se pode confiar. Mas você vai ter limitações a partir do Protocolo de Madrid, em que qualquer tipo de espécie que não seja nativa da região não pode ser inserido, porque isso causa, de fato, um desequilíbrio muito significativo do ponto de vista ambiental, certo? Peraí, deixa eu ver aqui as perguntas aqui depois das esculhambações aqui, deixa eu ver. Não pode haver produção do exército para proteger o centro de pesquisa móvel do qual está sendo utilizado. Não, Rafael. Não pode ter força armada de um estado específico lá para realizar proteção. É lógico que você vai ter, dentre as pessoas que lá estão, você pode ter algum representante das Forças Armadas, mas logicamente alguém que esteja fazendo parte de uma equipe de pesquisa, mas não na condição de fazer a segurança ostensiva de lá. E se você for ver do ponto de vista prático, é uma área de exploração, é uma área de atuação muito difícil, é muito árido, é muito frio, é muito complexo. Então, o Estado ele deve investir um dinheiro muito grande e estabelecer a sua base com investimentos muito significativos. E você não vai ter, na verdade, quem vai exercer algum tipo de atividade que venha causar risco para aquelas bases de pesquisa que lá estão.
certo? Em princípio é assim. E não, você não pode ter forças armadas, você não pode ter o exército atuando. Beleza? A gente ainda poderia pegar as imovinhas de volta agora. Se você vai mandar as aulas gravadas para nós. Essa mesmo está sendo gravada, eu vou postar depois na nossa, na nossa, no nosso Google Classroom. Viu? Beleza? Vamos seguir aqui. Então a gente vai ter em relação à Antártida essas limitações referentes à atividade de pesquisa e atividade de proteção ambiental. E a gente vai ter as limitações reconhecidas em relação à inserção de novas espécies que não sejam as que lá já estão, que já são espécies nativas, certo? A título de informação, Polo Norte, isso vai estar também no nosso slide, que vocês já estão com acesso. O Polo Norte, ele não é reconhecido como continente, não é reconhecido como uma área reclamável por parte dos estados. Na verdade, a maior parte do Polo Norte se encontra vinculada, a maior parte do Polo Norte se encontra vinculada à Rússia, certo? E não há nenhum estado até hoje que tenha reclamado o direito de exploração ou de intervenção naquela área. Pelos mesmos motivos, é uma área de exploração absolutamente complexa, sabe? E não existe um interesse objetivo, não existe um interesse objetivo naquelas áreas. Certinho? Além disso, a gente vai ter como área de domínio público internacional, de domínio comunitário internacional, o espaço estacionário ou espaço sideral, que é aquela área que está para além da nossa atmosfera e que, portanto, é uma área de possibilidade de interesse de exploração por parte dos vários estados, mas não existe uma vinculação a um estado específico, certo? É uma área que, logicamente, está para além dos limites da jurisdição do estado. Ou seja, o estado não exerce jurisdição nesse espaço sideral. Portanto, não existe soberania por parte dos estados, existe liberdade ampla por parte dos vários estados para colocarem satélites artificiais. Nós temos hoje em dia uma quantidade muito grande de satélites artificiais de transmissão de dados, de informações que estão orbitando a Terra, e existe uma liberdade plena para que os estados façam isso, logicamente respeitando em caráter objetivo os limites referentes a aquelas práticas que podem causar um impacto ambiental, certo? Hoje em dia, quando nós discutimos a temática das áreas localizadas no espaço sideral, a gente vai ter uma discussão relativamente importante no sentido de relativizar essa ideia de inexistência de soberania. Porque, repare, a partir do momento que a gente entende que no espaço sideral não existe soberania e, portanto, controle por parte do Estado, você afasta completamente a possibilidade de o Estado exercer atividades de intervenção nessas áreas. Por outro lado, com o avanço da tecnologia, você tem hoje determinadas ferramentas, determinados equipamentos que fazem com que uma aeronave, por exemplo, ou um satélite artificial, sobretudo satélites espiões, eles possam estar orbitando sobre determinado estado, já estando fora do território aéreo, ou seja, da área
da área de domínio aéreo de determinado país e, portanto, fora da sua soberania, para além da sua soberania, mas captando imagens, captando dados, informações estratégicas. Hoje, isso é algo muito discutido quando se abordam questões atreladas à proteção do Estado e ao respeito à sua soberania. Porque, de certa maneira, você vai ter uma área que está para além dos limites do território, ou seja, da qual o Estado não exerce nenhum tipo de poder soberano mais, mas sem sombra de dúvidas você vai ver um desdobramento concreto de algo que afronta os interesses nacionais em razão de uma utilização que vai se pautar, que vai se basear no uso de um elemento de tecnologia para que se tenha acesso a informações privilegiadas, a dados estratégicos militares. Enfim, então hoje você vai ter muita discussão no que se refere aos fundamentos de uma ideia de soberania em relação a essas regiões. Para fins teóricos, para fins didáticos, entenda que o espaço sideral, a área que está para além do domínio aéreo, ela vai ser uma área de domínio público internacional, de interesse coletivo dos vários estados, e, sobretudo, é uma área que não pode ser requerida ou alegada, ou que se pode alegar domínio ou conquista por parte dela. Isso se refere tanto às áreas, tanto às regiões que estão para além desse domínio aéreo, desse espaço aéreo de determinado estado, como também em relação aos corpos celestes, certo? Então, por exemplo, os planetas, a Lua, são áreas de interesse comum do estado, dos vários estados. A gente não pode reconhecer como uma área que seria, digamos assim, conquistável, certo? Então, por exemplo, você que é jovem há mais tempo e que assistiu aquele filme do Superman, tinha uma bandeira dos Estados Unidos lá fincada na Lua, e que ele para na Lua e pega e ajeita a bandeira dos Estados Unidos assim, coloca. Eu não assisti esse filme porque eu não sou dessa época. Eu vi depois no YouTube, eu gosto sempre de me informar dessas questões. Mas, por exemplo, aquela bandeira fincada nos Estados Unidos, aquela que o Superman ajeitou quando ele foi até a Lua, do ponto de vista jurídico, aquilo não representa nada. Por quê? Porque nenhum estado pode reclamar a conquista, nenhum estado pode reconhecer a atuação soberana por parte da conquista de uma área atrelada a um espaço geoestacionário ou de um corpo celeste, certo? Isso é absolutamente vedado. Sim, uma coisa que eu me lembrei, a gente estava falando agora há pouco sobre a Antártida e estava brincando com a questão dos nossos hermanos argentinos. Houve uma época em que os argentinos estavam, é o país que fica mais próximo da Antártida, em que eles estavam pleiteando levar algumas senhoras grávidas para parirem na Antártida, sob o pretexto de que uma criança nascida lá poderia posteriormente reclamar um eventual direito de nacionalidade, reconhecer ou reclamar aquela área sendo
um Estado independente. Isso foi uma tentativa que efetivamente aconteceu, sabe? E por parte dos nossos hermanos argentinos. Você vê que os meninos são traquinas mesmo e tentaram dar uma abocanhada também naquela região da Antártida. Beleza? Pois é, o pessoal que é jovem há mais tempo, um pessoal que já tem um pouquinho mais de idade, que assistiu ao lançamento no cinema do filme do Superman. Eu não assisti não, mas eu vi depois pelo YouTube. Eu gosto de me informar, gosto de pegar essas informações para ilustrar nossas aulas. Não é verdade? Mas tem um pessoal que não só viu a estreia do filme do Superman, como viu a chegada do Homem à Lua ao vivo. Transmitido na TV preta e branca, não é verdade? Alexandre, Fernando, esse povo tudo viu ao vivo a chegada do Homem à Lua. Podem falar com propriedade pra gente sobre isso, tá vendo? Pessoal aí se manifestando. Pessoal da velha guarda toda se manifestando. Pessoal, a gente fecha com o espaço geoestacionário os aspectos referentes ao domínio territorial do Estado, certo? A gente vai começar a tratar agora a temática do terceiro elemento componente do Estado, que é o elemento de governo. Governo ou poder ou soberania são os aspectos do Estado que se referem à prerrogativa desse Estado de exercer de forma plena os seus poderes, sem que haja intervenção de outros estados e com a possibilidade dele praticar atos jurídicos em âmbito interno sem que haja intervenção. Beleza? A gente vai tratar essa temática, a gente vai começar a tratar essa temática. Alexandre, já coloquei aqui que não tem slide. Na verdade, eu vou postar ao longo dessa semana essa parte final. Eu já vou começar a colocar, porque não deu tempo de preparar de forma mais detalhada, mas essa semana eu já solto para vocês. A gente vai começar a falar aqui, vai tratar de alguns pontos preliminares, e ao longo dessa semana eu já vou colocando, já vou postando para vocês. Viu? Não comece a se despedir não, que a gente ainda vai falar umas coisinhas aqui. Só doido para se livrar de minha cara. Hoje não teve panelaço, não teve batida de palma, não teve gente cantando da varanda, não teve gente falando de faraó, não teve hino do Bahia, não teve nada hoje. Hoje tá um dia tranquilo, vocês estão querendo me despachar? Gente, o que é isso? Beleza? A gente começa a tratar aqui sobre os aspectos referentes ao terceiro elemento componente do Estado, que é o elemento de poder. Poder ou governo ou soberania. A gente falou sobre o aspecto pessoal do Estado, em que nós abordamos as temáticas referentes aos direitos de nacionalidade, ao reconhecimento do sujeito na condição de nacional ou de estrangeiro, certo? Possibilidades de o Estado regular quem são as pessoas que são reconhecidas como nacionais e por via de exclusão como estrangeiros, a possibilidade de entrada, de permanência ou de afastamento do Estado, certo? Depois nós tratamos sobre o elemento territorial, primeiro povo, depois território, o elemento territorial do Estado, que foram essas temáticas da aula passada e dessa hoje. No tocante aos vários tipos de domínio terrestre, domínio marítimo, domínio espaço aéreo, essas áreas de domínio público internacional que a gente tem abordado. E, por fim, a gente trata sobre o último aspecto que se refere ao aspecto de governo, ou poder, ou soberania. A gente pode tratar como se fossem sinônimos, não faz diferença, certo? Então, a gente deve reconhecer que a soberania do Estado, o poder do Estado,
ele se caracteriza como sendo a prerrogativa que o Estado tem de exercer a sua autogestão, ou seja, as prerrogativas jurídicas de atuar como um Estado pleno, independente da intervenção de outros Estados. Ou seja, a soberania do Estado é reconhecida e aplicável independente da intervenção de outros Estados ou da comunidade internacional. Quando a gente tratava nas nossas aulas iniciais sobre essa temática da soberania, a gente viu um ponto bem interessante. É que essa soberania é um aspecto de absoluta pertinência, absoluta importância para as nossas abordagens, mas que não se caracteriza como sendo um elemento absoluto, ou seja, a soberania do Estado, ela não é absoluta. Ela vai se vincular, sim, a um poder que não encontra nenhum poder que esteja acima dela, mas ela pode ser relativizada. Ou seja, a soberania do Estado, ela pode ser relativizável? Sim, ela pode ser relativizável. Em quais situações a soberania do Estado, ela pode ser relativizada? Naquelas hipóteses em que, primeiro, exista algum tipo de conduta que venha a afrontar direitos humanos, se a atuação do Estado pode gerar o reconhecimento de uma conduta que pode afetar direitos humanos ou que denota uma manifestação que afronta direitos humanos, o Estado pode ser alvo de relativização dessa soberania. Foi o que aconteceu, por exemplo, no período logo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente já viu aqui, quando falamos sobre Segunda Guerra, a gente tocou brevemente sobre Segunda Guerra, a gente vai voltar falando sobre isso quando a gente estiver falando sobre a relação entre direito internacional e os direitos humanos, que antes da Segunda Guerra Mundial havia uma prescrição de que a soberania dos Estados era um elemento hermeticamente fechado, era um elemento absoluto e que não cabia relativização em qualquer aspecto. Ou seja, o que eu faço no âmbito interno do meu Estado não diz respeito a mais ninguém. Então, tudo que eu quiser fazer, eu faço. Tudo que eu quiser criar em termos de dispositivo normativo, por mais agressivo, por mais antidemocrático, por mais afrontoso que sejam os direitos humanos, é um problema meu. Essa era uma ideia que durante muito tempo vigorou, sobretudo no período anterior à Segunda Guerra Mundial, e que justificou uma série de regimes de natureza totalitária. A gente vê os regimes totalitários se baseando naquela pressuposição de um direito positivo extremado que indicava que a soberania do Estado é absoluta e o que eu faço no âmbito do meu Estado é um problema meu e não cabe a ninguém interferir, não cabe a ninguém realizar qualquer tipo de conduta no sentido de limitar as minhas liberdades. Por quê? Porque juridicamente eu estou respaldado pelas normas constituídas. Com base nesses parâmetros, você teve o regime nazista na Alemanha, o regime de Franco na Espanha, o regime de Salazar em Portugal, o regime de Mussolini na Itália. Durante o Estado Novo no Brasil, o período de atuação de Getúlio Vargas. Não é verdade? Então, com base nesses parâmetros, você teve uma série de justificativas materiais para intervenções que foram absolutamente não apenas antidemocráticas, como atuações que eram afrontosas aos direitos humanos. Então, o primeiro ponto que a gente sinaliza é que a soberania ela é extremamente importante, mas ela não é relativa, mas ela pode ser relativizada, certo? Geralmente não, geralmente há um respeito muito grande à soberania, mas em situações específicas ela pode sim ser relativizada, beleza? Jusileda.
Você pensou em alguma atividade pontuada para ajudar na nota da prova? Mas ajudar do que? A gente não fez nem prova ainda, o povo já quer ajuda para eliminar. Ó, atividade pontuada, prova, seminário, trabalho, essas gambiarras, isso daí não presta. A gente vai fazer nossas 2 provas, e vai dar tudo certo, viu? A gente vai estudar. Os assuntos são todos até a aula de hoje, os que a gente viu presencialmente, mais os pontos que a gente tratou na aula passada e nessa de hoje, que é domínio territorial. Só esses. Só esses foram os que a gente ainda vai abordar daqui para frente. Viu? Mas não se preocupe não, que está tudo dentro do que a gente abordou em sala de aula e aqui. Fiquem bem tranquilos. Beleza? Olha só. E o reconhecimento? E o reconhecimento de um novo estado? Porque quando a gente fala sobre sobre o surgimento dos estados, a gente parte do pressuposto que a soberania do estado ela se dá a soberania do estado ela se dá em razão do reconhecimento de um poder central estabelecido por um povo em determinado território, certo? Então a gente tem que a soberania ela parte do pressuposto, a soberania parte do pressuposto de que o Estado é reconhecido como tal, não só pelo não só pelo seu povo, mas sobretudo pelos demais estados. Eu vi, subi aqui rapidinho e vi, a Alexandre tinha postado uma coisa e é categoricamente verdade. É importante para um Estado se firmar como tal que haja o reconhecimento internacional. Você vai ter o reconhecimento da comunidade internacional como um aspecto extremamente importante, extremamente relevante, para que possa esse Estado ser reconhecido e constituído como um Estado soberano. A importância do reconhecimento é tão significativo que, a partir do momento em que há o reconhecimento, esse Estado pode ser efetivamente reconhecido como um Estado soberano, certo? Ingrid, professora, a soberania é relativizada somente nos casos em que afrontam os direitos humanos ou também direitos econômicos ou ambientais? Ingrid, perceba que quando a gente fala sobre proteção aos direitos humanos, a gente engloba um conjunto de direitos que tem natureza bastante ampla. Quando a gente fala em proteção aos direitos humanos, a gente pode estar falando sobre atos que implicam em agressão física e que, portanto, estão ligados à proteção à integridade física das pessoas. Isso é proteção aos direitos humanos. Mas, do ponto de vista jurídico, a gente vê que um ato que causa um impacto ambiental também vai trazer repercussões atreladas aos direitos humanos. Afinal de contas, é o direito ambiental protegido pela nossa Constituição como sendo um direito que deve ser protegido, o meio ambiente deve ser protegido e resguardado para as pessoas que hoje vivem, mas também para as gerações futuras. Perceba que a proteção ao meio ambiente impacta diretamente em questões de direitos humanos. Da mesma maneira, as prerrogativas de direitos de ordem econômica. As discussões que a gente tem travado hoje, que as pessoas têm travado hoje, sobre os diversos pontos de vista, a gente não vai entrar nesse mérito, não é o ambiente adequado aqui, mas nas questões que se referem a devemos sair da quarentena, devemos manter a quarentena, no final das contas, estamos vendo elementos de proteção aos direitos humanos que vão ser colocados em posições opostas, mas o bem da vida a ser protegido, no final das contas, é o mesmo. Em que as pessoas, por exemplo, que defendem que se deva ter uma relativização, um afrouxamento dessa quarentena, elas justificam a ideia de que
Sem essa relativização, as pessoas não teriam condição de manter o seu próprio sustento e, portanto, passariam fome, poderiam morrer, eles estariam submetidos a uma série de prejuízos de ordem social que iriam impactar diretamente nesses direitos humanos. Por outro lado, quem defende a manutenção da quarentena diz, olha, a manutenção da quarentena é condição sine qua non, é condição absoluta para que a proteção à vida seja resguardada num primeiro momento, como uma proteção mais imediata a esses ditos direitos humanos. Sobre um aspecto ou sobre o outro, a gente está falando de proteção à mesma gama de direitos, só que por enfoques diferentes. Então, os elementos de ordem ambiental e econômica também podem ser reconhecidos como elementos que podem afrontar direitos humanos. Então, só para te dar um exemplo, para te exemplificar e a gente seguir. Quando a gente fala, por exemplo, sobre embargos econômicos, um país promove embargos econômicos em relação a outro. Eu produzo petróleo e o outro país não produz. Eu forneço petróleo para que o parque industrial daquele outro país funcione, para que as máquinas possam funcionar, para que os veículos possam transitar nas ruas se utilizando de combustíveis, para que a economia atrelada às atividades industriais possa se desenvolver. Digamos que eu pare de fornecer. Existe nesse aspecto uma vinculação de ordem estritamente econômica. Mas venha cá, essa restrição de ordem econômica pode impactar em direitos humanos naquele outro país? Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque essa restrição econômica, comercial, vai trazer prejuízos muito significativos para a vida daquelas pessoas. Foi aquela história que nós já exemplificamos em nossas aulas. Um embargo econômico em relação à Venezuela, em relação a Cuba, que se baseia pontualmente em não se exportar para esses países recursos ou elementos básicos que não são produzidos lá. Você causa um prejuízo terrível para as pessoas em deixar de exportar, sobretudo, produtos essenciais. Nenhum país é uma ilha isolada, fechada do resto do mundo. Nenhum país é uma ilha. Todo mundo precisa, direto ou indiretamente, de outros países. Certo? Então, sim, pode ser relativizada dependendo das circunstâncias. Mas o que acontece hoje, Ingrid, é que a maioria dos estados não vão conseguir, de forma legítima, exercer uma intervenção ostensiva em um estado que transgrida direitos humanos, porque você só vai conseguir legitimamente fazer isso através de uma autorização do Conselho de Segurança da ONU. E para isso, a gente vai ver nas nossas próximas aulas, é necessário que um esforço muito grande seja desprendido em relação a essa possibilidade, porque existem interesses econômicos e políticos muito grandes envolvendo estes elementos. Beleza? Mas como nós falávamos, é importante reconhecer, é importante se entender que o reconhecimento do Estado é o elemento talvez mais importante no aspecto que toca a esse reconhecimento de soberania. Essa pergunta aqui, que subiu aqui. Então, a ONU pode enviar tropas a um Estado, se necessário for, pode retirar determinado governo do poder intervindo na sua soberania, dependendo da circunstância, sim, pode. Na prática, você não vai ver isso acontecer, mas do ponto de vista teórico, pode. A gente vai estudar as organizações internacionais e vai estudar especialmente a ONU, e uma coisa que a gente não pode confundir é a atuação da ONU enquanto organização internacional, enquanto instituição, e a atuação de um Estado que faz parte da ONU, mas que atua tal qual o Estado soberano, certo? Mas do ponto de vista teórico, isso pode acontecer? Pode. Desde que haja autorização do Conselho de Segurança da ONU. E aí a gente vai ter um problema muito
não um problema, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque você vai ter conflitos de poderes por parte desse Conselho de Segurança da ONU, de conflitos de poderes e de interesses. E esses conflitos são reconhecidos de maneira tal que muitas vezes você trava todas as relações jurídicas decorrentes daquela situação. Beleza? Bom, então, quando a gente fala sobre o reconhecimento dos diversos estados como pressuposto da soberania, a gente deve entender que nenhum estado é obrigado a reconhecer o outro. Nenhum estado é obrigado a reconhecer a soberania do outro. Exatamente porque esse reconhecimento vai ser um ato discricionário. Mas esse reconhecimento é imprescindível, é de fundamental importância para que a gente tenha a caracterização dessa soberania estipulada de forma plena. Percebam que uma das medidas que foram adotadas quando a região da Catalunha, a Catalunha é uma região da Espanha que, assim como algumas outras regiões da Espanha, como o País Basco, por exemplo, que reclamam a sua independência na condição de Estado soberano. A Catalunha, há cerca de 2 anos atrás, meu Deus, 2 anos, entre 2 e 3 anos atrás, houve um movimento muito forte no sentido de se tentar o reconhecimento da sua soberania de forma a se desanexar do Estado espanhol, certo? E qual foi uma das primeiras tentativas que a Catalunha propôs? De se obter um reconhecimento de um Estado catalão por parte dos demais países da União Europeia. Por quê? Porque se os vários países da União Europeia reconhecessem a Catalunha como um Estado independente, ela se fortaleceria na condição de Estado soberano. Logicamente, nenhum Estado da União Europeia mordeu essa isca. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eles estariam dando um tiro no pé. Se eles fizessem isso, eles estariam